Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, essa geração está presenciando um aumento expressivo do cumprimento das profecias bíblicas em volta do mundo. Estamos vivendo no fim dos tempos. O aumento da multiplicação do conhecimento como nunca houve em toda a história da humanidade. O engano em vários aspectos sendo disseminado por todo o mundo. A violência, perversidade, assassinatos com requinte de crueldade e a degradação moral como nos dias de Noé e Ló. Sedições em várias partes do mundo. Guerras, pestes, terremotos, fomes, erupções vulcânicas, tornados, furacões, tufões, tsunamis e etc. A aceitação de um governo mundial único vem crescendo cada vez mais. Uma só religião, uma única moeda digital. Na verdade, o mundo já está pronto para receber o anticristo. E o sistema deste mundo já está preparado para recebê-lo. O governo mundial está chegando. A igreja de Cristo será arrebatada. E o anticristo vai assumir e controlar o mundo através da religião única do falso profeta e do sistema econômico da marca da besta. Portanto, devemos estar preparados para sermos arrebatados antes que seja tarde. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Deus ama você e quer salvá-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Segundo a Bíblia, existem pelo menos 3 tipos de mundos. Primeiro mundo, a criação de todas as coisas. Este é o mundo criado por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O segundo mundo é o sistema diabólico e maligno de Satanás. Este mundo está em rebelião contra Deus por meio de Lúcifer. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Lúcifer foi expulso do céu porque se rebelou contra Deus e levou consigo a terça parte dos anjos. Essa rebelião trouxe a condenação, a perdição eterna e suas consequências desastrosas. Este mundo está dominado pelo maligno, que é o enganador e o causador de toda confusão, desordem e perversidade. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Esse maligno é Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, de uma sociedade sem Deus, um sistema dominado por ele, que odeia ao Senhor Jesus, sua palavra, sua igreja e etc. O terceiro mundo é a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o mundo de homens e mulheres, de carne e sangue, que Deus criou. Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para salvá-lo por meio de sua morte na cruz do Calvário. Mesmo sem merecermos, Jesus morreu por nossos pecados, pois não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 4. A maior salvação que o ser humano precisa e necessita é a salvação de sua alma para a vida eterna, que só pode ser dada aos que creem que Jesus morreu na cruz
e ao terceiro dia ressuscitou. Entretanto, muitos estão confusos com relação ao significado de crer de acordo com a Bíblia. Assim, imaginam que ao crer em Jesus, não precisam fazer mais nada. Entretanto, o ato de crer estabelece responsabilidade a todo aquele que crê. Este é o padrão bíblico para os salvos que cumprem sua fé em Jesus Cristo. Pois, segundo a Bíblia, até os demônios creem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Os demônios creem em Deus e estremecem, mas não obedecem o padrão bíblico da palavra de Deus. Portanto, aqueles que creem para a salvação em Cristo tomam algumas atitudes. A primeira atitude daquele que crê: recebe Jesus em sua vida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Receber Jesus em sua vida para a salvação é a decisão mais séria de nossa vida, que resultará não apenas na salvação eterna, mas também em se tornar filho de Deus, vivendo em plena comunhão com Ele pela fé, não somente nesta terra, mas por toda a eternidade. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Uma pessoa que recebe Jesus em sua vida será também aceito por Ele e terá paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho que leva à salvação eterna. Portanto, cuidado, porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Muitos dizem que há vários caminhos que levam a Deus. Entretanto, esses argumentos são enganosos e têm levado muitos à perdição eterna. Pois, segundo a palavra de Deus, só há um caminho da salvação, e esse único caminho chama-se Jesus, o Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Portanto, você precisa recebê-lo em sua vida para ser salvo. Receber a Cristo em seu coração implica em ter Jesus como o único caminho e o único Senhor de sua vida. Portanto, crer em Jesus não é um gesto da boca para fora. Implica em uma atitude de mudança de vida e de total submissão à palavra de Deus. Só assim poderemos verdadeiramente afirmar que cremos em Jesus e somos salvos. A segunda atitude daquele que crê é o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. O arrependimento é um abandono de posturas que afrontam a Deus, envolvendo aquilo que Ele odeia e proíbe. No grego tem um sentido de mudança de mente, de modo a mudar os caminhos. Arrependimento também é um processo de ver o pecado como Deus o vê. É uma mudança no interior do jeito como penso, como vejo, como sinto. Uma pessoa arrependida produz bons frutos diante de Deus e dos homens. A terceira atitude daquele que crê é a conversão. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 21. Conversão significa mudar de direção. Portanto, sem a conversão a Deus, todos os homens, sem exceção, estão caminhando por caminhos que os levarão à perdição eterna. Por mais que as pessoas sejam boas e afáveis na sociedade, todo o pecado está enraizado em suas vidas e conduzindo-as por caminhos que os levarão ao sofrimento eterno. Isso é muito sério, meus queridos. Mas, quanto aos tímidos,
e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Portanto, queridos, antes da conversão é necessário se arrepender dos pecados. Entretanto, muitos tentam ser convertidos sem arrependimento, pois a conversão é uma mudança de despojamento da velha natureza pecaminosa para se revestir da nova natureza, segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Essa mudança acontece pela atuação do Espírito Santo no coração da pessoa arrependida. Um dos principais sinais dessa mudança é a busca por um viver firme na vontade de Deus contida em sua palavra. Quando alguém verdadeiramente se converte ao Senhor, ela torna-se uma nova pessoa e abandona a velha vida do passado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, queridos, receba Jesus em sua vida, arrependa-se de seus pecados, converta-se a Ele de todo o teu coração, seja salvo e procure uma igreja evangélica. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.